Em um nível fundamental, podemos dizer que o universo é composto de quantas? Entidades com propriedades físicas como massa, carga e momento, que podem interagir uns com os outros. Um quanto pode ser uma partícula, uma onda ou qualquer coisa em algum estado intermediário, dependendo de como você olha para ele. Dois ou mais dessas entidades podem se unir para construir estruturas complexas como prótons, átomos, moléculas ou seres humanos. A mecânica quântica é relativamente nova, fundada no início do século XX, mas a ideia de que o universo é feito de entidades indivisíveis que se interagem umas com as outras remonta a mais de 2000 anos, ao menos em Demócrito de Abdera. Mas não importa do que o universo é feito, as coisas que o compõem precisam de um palco para continuar seguindo em frente com suas interações. No universo de Newton, esse palco era plano, vazio e de espaço absoluto. O espaço em si era uma entidade fixa, como uma grande grade cartesiana, uma estrutura 3D com eixos x, y e z. Nesse palco, o tempo sempre passava ao mesmo ritmo, e era absoluto também. Para qualquer observador, partícula, onda ou quanto, em qualquer lugar que se movia nele, experimentava o espaço e o tempo exatamente iguais uns aos outros. Mas no final do século XIX, ficou claro que a concepção de Newton era falha. As partículas que se movem próximo à velocidade da luz experimentavam o tempo se dilatar e o espaço se contrair, de forma diferente em comparação com a partícula que está se movendo lentamente ou que está em repouso. A energia ou o momento de uma partícula era, de repente, dependente da estrutura, significando que o espaço e o tempo não eram entidades absolutas. A forma como se experimentava o universo dependia de seu movimento através dele. Foi aí que surgiu a noção da teoria da relatividade especial de Einstein. Algumas coisas eram invariantes, como a massa de uma partícula em repouso ou a velocidade da luz, mas outras variam conforme o modo como você move pelo espaço-tempo. Einstein mostrou que você poderia conceber o espaço e o tempo em uma única formulação. De uma só vez, ele desenvolveu o formalismo do espaço-tempo. Isso forneceu um palco para as partículas que se movem através do universo, relativo uma à outra, e interagem umas com as outras. E assim, o tempo nunca mais foi pensado separadamente do espaço, pelo menos no mundo da ciência. Essa rede que abriga todos os corpos que estão contidos no universo ficou conhecido como o tecido espaço-tempo. Assim, o tempo que nós medimos em segundos, minutos e horas, e o espaço que nós medimos em metros, quilômetros e milhas, não são duas coisas separadas, mas são conectados e interdependentes um do outro, constituindo essa grande teia ou tecido que abriga todos os corpos do universo. Esse conceito é ainda de difícil compreensão para a maioria, pois fomos condicionados a ver o tempo como uma entidade separada do espaço, mas não é. Você não consegue dar um passo sem que tenha gasto um certo tempo. Nessa nova visão, o tempo é tratado como uma dimensão adicional às três dimensões espaciais, não podendo ser separado dessas, pois a taxa de passagem do tempo observada para um determinado objeto depende da sua velocidade em relação à velocidade do observador. A teoria especial da relatividade, que unificou o tempo ao espaço, também definiu uma velocidade constante para a luz, que é a de 300 mil km por segundo ou por metros, dependendo do sistema de medidas. Com a unificação do tempo ao espaço como uma quarta dimensão, o tempo deixou de ser absoluto, se tornando relativo. Ou seja, o tempo passa de maneira diferente, dependendo do movimento de cada pessoa. Em exemplos simples, se um observador se desloca a uma certa velocidade e o outro se encontra parado, o tempo para o observador em movimento passa mais devagar em comparação àquele que se encontra parado. Essa diferença na passagem do tempo é quase imperceptível nas velocidades adotadas por aqui na Terra. Essa dilatação temporal só é sentida em velocidades próximas à da luz. Dependendo dessa velocidade, a diferença de tempo pode ser de dias, meses, anos, séculos ou até mesmo milênios. Mas para que o tempo fosse unido ao espaço, faltava um detalhe: a gravidade. A gravidade, segundo Isaac Newton, era concebida como uma força que atuava atraindo tudo para o centro da Terra. Mas a gravidade, segundo a relatividade de Einstein, deixou de ser uma força e passou a ser um efeito dos corpos sobre o tecido espaço-tempo. De acordo com a teoria da relatividade, todos os corpos exercem uma força, uma pressão ou deformação no tecido espaço-tempo, sendo essa deformação
concebido como gravidade segundo Einstein na teoria da relatividade. Assim, estamos inseridos no tecido espaço-tempo, uma malha que permeia todos os corpos, os influenciando e sofrendo influência dessa malha, desse tecido, que embora não possamos ver, ele existe e está por toda parte. Um forte abraço a todos! Deixem uma curtida nesse vídeo e compartilhe o mesmo para ajudar o canal a crescer. Conhecimento é fundamental na construção de um mundo melhor.